Amém? Podemos começar, irmão? Obrigado. Bem, vamos direto para a palavra, certo? Acredito que você veio aqui essa noite, não foi para me ver, mas foi para ouvir a palavra de Deus. É ela que realmente tem toda a importância na nossa vida. E eu quero que você preste bastante atenção essa noite. Apesar de você já conhecer o Evangelho, apesar de você, eu acredito que você tem a sua comunhão com Deus, né? Porque nós não precisamos estar reunidos para termos comunhão com Deus, porque Ele nos acompanha todos os dias, em todos os momentos, né? E só Ele sabe das nossas lutas, dos nossos sofrimentos. E eu acredito que todos aqui têm suas lutas, as suas angústias, mas também tem as suas alegrias, suas vitórias, né? Então, é graças a esse Deus que nós cremos que existe e que tem nos chamado de filhos. E eu quero aqui que nesse momento você se coloque dentro da história, para que você possa participar dessa história que está envolvida com o que a gente vai fazer hoje aqui, né, que é a ceia. E eu quero que você tente imaginar a sua vida dentro dessa história. Por isso que eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, para a gente ler aqui a última reunião que Jesus teve, a última ceia que Jesus teve junto com seus apóstolos. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ceia. E o que eu fico feliz, faz um bom tempo que eu não venho aqui, um tempinho, né? Não sei nem quanto tempo. Mas o que eu fico feliz é que a gente não precisa estar presente para ter comunhão. Porque eu tenho certeza que cada um aqui tem a sua comunhão, né? Uns mais, outros menos. É claro que às vezes o espaço, a gente estar ali reunido, causa, entre aspas, um pouco mais de comunhão. Mas a verdadeira comunhão, a comunhão que a Bíblia pede para que eu e você tenha, é primeiro com Deus, através do seu Espírito Santo. Por que o Espírito Santo está envolvido nessa história? Porque é Ele que me faz ter comunhão com pessoas que eu não vejo, mas sei que está na mesma sintonia, no mesmo Espírito, né? Se você olhar para a história dos apóstolos, depois da perseguição, eles se espalharam, alguns ficaram juntos, mas outros, que nem o apóstolo Paulo, e outros nunca mais se viram, mas continuavam tendo comunhão. Graças ao quê? Graças ao Espírito. Então é o Espírito que nos traz a comunhão e nos traz a necessidade de nos vermos, muitas vezes nos falarmos, mas se isso não é possível, nós não vamos perder a comunhão, né? E o que nós vemos na narrativa dos evangelhos, principalmente, é que havia muitos problemas nesse corpo que Cristo estabeleceu, né? Que nós chamamos de igreja. Mas nem por isso deixou de haver comunhão. Porque, como eu disse, a comunhão ela vem quando o Espírito me incomoda a estar em comunhão com uma pessoa, mesmo que às vezes eu não concorde com ela, mesmo que às vezes eu não tenha alguma afinidade com ela. Mas é o Espírito que nos conduz a isso. E aqui nessa narrativa, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eu vou ler do versículo 7 em diante, para nós vermos essa história. E eu quero adentrar bem dessa história. Eu quero que você hoje faça parte. Interessante que depois eu vou falar um detalhe sobre a ceia, a última ceia, e nós estamos aqui organizados mais ou menos como foi formada essa última ceia. Depois eu vou entrar nesse detalhe. Diz assim o versículo 7 do capítulo 22 de Lucas. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado,
aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E, chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não há de comer mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei deste fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E comeram e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém? Amém. Bem, você conhece bem essa narrativa, né? Aqui, quando Jesus vem aos apóstolos, e já de antemão, Jesus já estava dizendo a eles: olha, é necessário que o Filho do Homem morra, seja sepultado, e ao terceiro dia ele venha ressuscitar, para que aquilo que Deus determinou acerca da vinda do seu Filho a esse mundo seja cumprido. Só que, entenda bem, nós estamos falando de comunhão. Esses homens já estavam andando com Cristo há cerca de 3 anos e pouco. E ao passo que eles se aproximavam desse dia, né, que Jesus não dizia qual era o dia, mas que já estava se aproximando, vinha esse questionamento no coração deles. Porque qual era a visão que eles tinham? Lembrando que os apóstolos eram todos judeus, certo? Lembrando que Lucas não fazia parte da história, né? Lucas veio depois. Eles tinham a questão de que quando o Messias viesse, o Messias que havia sido prometido em Isaías, no Salmo 22, e em tantos outros textos do Antigo Testamento, quando esse Messias viesse, ele iria trazer liberdade ao povo de Israel. Você compreende, você conhece essa história, né? E isso ficava no coração do judeu, fica no coração do judeu até hoje, porque a maioria do judeu não reconhece Cristo como seu Messias, pelo simples fato de que ele morreu. E eles tinham essa visão. Quando Cristo se aproximou deles na areia da praia e começou a convocá-los, e eles vendo os sinais, os milagres, eles tiveram a certeza no seu coração que ele era o Cristo. Entenda uma coisa. Nós estamos falando de pessoas que não eram convertidas ainda, tá? Os apóstolos não eram convertidos. Eles tinham a chama no coração deles, mas a maioria deles ainda não eram convertidos. Cristo mesmo falou para Pedro, né? Quando você se converter, você irá cuidar das minhas ovelhas. E Pedro já havia caminhado com Cristo, né? E nós vemos aqui o quê? Que para os apóstolos, a ideia de Cristo, desse Cristo que iria triunfar sobre o Império Romano, que ia libertar Israel, o povo de Israel, desse domínio, era muito forte. Eles viram em Cristo essa figura, mas Cristo logo começou a caminhar para um outro lado. Por quê? Porque Cristo falava que ia morrer, que ele ia padecer, como nós lemos aqui, né? Importa que ele venha a padecer. E não era nada daquilo que ele tinha imaginado. Eles tinham imaginado sobre o Messias. Às vezes, meus irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses, às vezes eu e você imaginamos muitas coisas sobre Cristo. Mas às vezes a maioria das coisas que nós imaginamos não é verdade. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui claro. As Escrituras, ela deixa claro que nós podemos padecer nesse mundo. Podemos sofrer nesse mundo.
Por quê? Porque a maior promessa de Cristo não está nesse mundo. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que a maior promessa de Deus não foi feita para esse mundo. Foi feita para a vida após esse mundo. Que é a liberdade que nós vamos ter desse corpo que padece, que sofre, que envelhece e fica doente. Por quê? Porque uma vez que o homem pecou, ele acabou gerando isso como herança para a sua vida. Mas Cristo veio para quê? Para nos libertar de tudo isso. Só que os apóstolos não estavam muito interessados nisso, né? Os apóstolos estavam meio assim, eu quero que logo o Senhor se manifeste como rei para que a gente assuma o poder. Quando você dá uma olhada com mais cuidado dentro dos evangelhos, o que você percebe? Que existia uma facção dentro desse grupo de 12 homens. Porque eles ficavam, quem é que é o maior? Quem vai ser o primeiro? Certa vez eles chegaram até uma coisa foi até engraçada essa história, que eles chegaram até chamar a mãe deles para perguntar para Jesus quem é que ia sentar na direita ou na esquerda. De tanto que eles queriam assumir o poder. Porque eles identificavam ali que o Jesus que estava ali tinha grande possibilidade de ser o Cristo. Mas quando Jesus começou a mostrar, entre aspas, né, para o povo de Israel ali, para eles, né, que eram judeus, uma certa fragilidade, porque ele falava constantemente que ele iria padecer, que ele ia ser entregue, que ele ia ser crucificado, isso entrava na cabeça deles um pouco preocupante. Né? Porque como é que eu estou dizendo que as pessoas têm que me seguir, que eu vou libertá-las, e ao mesmo tempo eu digo para elas que eu vou padecer, que eu vou ser entregue, que eu vou ser preso. E nós vemos aqui que Jesus, depois que correu com eles, explicou para eles tudo, Jesus disse, está chegando o dia de tudo isso que eu falei para vocês acontecer. E aí Jesus chega aqui, perto do final do Evangelho de Lucas, nessa narrativa, e ele vai para uma festa. Você sabe que a Páscoa é uma festa que é celebrada até hoje pelo judeu, né? A Páscoa para o judeu não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a nossa ideia aqui de Páscoa, né? Que é comprar um ovinho de Páscoa, comer chocolate. Não tem nada a ver com isso, vocês sabem. A Páscoa deles foi a libertação do povo do Egito. Né? E a ideia deles era o quê? Jesus nos chamou para celebrar a Páscoa. E o que é que simbolizava a Páscoa para eles? A liberdade da escravidão. Então logo eles sentiram que estava chegando a hora deles serem libertos. Então eles foram, e Jesus aqui, como eu acabei de ler para vocês, como vocês acompanharam também na Bíblia, você vê que Jesus falou para eles assim, vai e prepara o lugar para nós celebrarmos a Páscoa. Jesus era judeu e ele celebrava essa festa também, né? E aí Jesus chega e traz esses homens para dentro desse lugar, para dentro desse quarto, que era um lugar comum. Não tinha nada de cerimonial, nada. Era um quarto grande, onde era separado para fazer tanto a ceia, né, a celebração de algumas festas, como era separado para receber visitas para dormir. É tanto que as mesas lá eram bem encostadas no chão, né? Você já deve ter visto isso na história de Israel, ela era bem encostada. Então não tinha cadeira que nem a gente. Eles ficavam praticamente deitados, né? É por isso que quando a Bíblia diz que João, o evangelista, se recostou no peito de Jesus, ele estava praticamente deitado, ele estava virado de lado, né? Então, quando Jesus chama eles para a Páscoa, já acende no coração deles essa chama de que, opa, está chegando a hora de acontecer essa liberdade. Né? Mas não era bem assim que ia acontecer. E aí nós vemos aqui na narrativa que eles precisavam preparar essa Páscoa. E essa Páscoa era uma ceia normal, como qualquer outra, só que havia o elemento do quê? Do cordeiro. Por quê? Porque nós vamos ler aqui, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, que para o povo ser poupado da última praga que houve no Egito, e consequentemente ser liberto, eles teriam que sacrificar quem? Um cordeiro. E isso foi se cumprindo, né? Diante da narrativa da história de Israel. Isso era sempre celebrado como o auge da liberdade, porque o povo de Israel era oprimido há mais de 400 anos,
E passado esse tempo, eles não tinham como ser libertos. Não tinham como sair dessa escravidão. Eles não tinham mais terra, né? Lembrando que quando Jacó saiu para não morrer de fome, né, na história de José, quando Jacó tirou o povo a convite de José para vir para o Egito, eles perderam toda a herança que eles tinham ali, eles perderam toda a sua história. Então eles não tinham mais onde voltar. É por isso que Deus teve que guiá-los pelo deserto para eles irem até a terra que Deus havia separado para eles. E aí, esse povo chega aqui, esses homens chegam aqui, cheios de dúvida e cheios de interrogação. Às vezes, como eu falei, às vezes a gente figura algumas coisas na Bíblia que a gente acha que é assim, né? Mas quando você começa a ler, examinar, você começa a prestar atenção que não era bem assim. Esses homens não eram perfeitos, tá? Deus, eu não sei por que ironia, Deus nunca fez assim questão de ter pessoas já prontas, perfeitas do seu lado. O que Deus mais gosta é de pegar aquilo que é imperfeito e aperfeiçoar. É por isso que a gente nasce de novo, quando a gente conhece a Cristo. Para que Ele nos aperfeiçoe. Nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos nossos pecados, Ele nos aperfeiçoe. E esses homens que estavam ali, apesar que, né, a religião acabou rotulando eles como santos, né? Mas eles também eram passivos de erros, de pecado. E era por isso que eles estavam do lado de Cristo. Porque aonde é que a gente vai se aperfeiçoar? Eu não tenho como me aperfeiçoar a mim mesmo. Eu só posso me aperfeiçoar do lado daquele que é perfeito. A Bíblia, ela pede para que eu seja a imagem de quem? O Alcides não pode ser a imagem do Alcides. O Alcides tem que ser a imagem de Cristo. Por quê? Porque ele é perfeito. E esses homens aqui eram imperfeitos. Eles fizeram coisas terríveis, né? Você está aqui, nós vamos entrar agora, como eu falei para você, eu quero que você entre agora nessa sala, quero que você se sente ao lado dessa mesa, porque nós estamos aqui dispostos mais ou menos como estava nessa noite, o que aconteceu nessa noite. Existem detalhes que às vezes a Bíblia não mostra, mas você tem que procurar na história, na arqueologia, para você ver. A mesa que eles ceiaram naquela noite era uma mesa em U, né? Assim como nós estamos expostos aqui. Por quê? Porque toda vez que uma pessoa convidava um grupo para fazer a parte da ceia, ele era um anfitrião. Então ele procurava preparar as coisas, né? Só que dentro do contexto judeu, e até mesmo dentro do nosso contexto, nós temos mais afinidade com algumas pessoas e menos com outras, não é verdade? Eu acredito que o João tem mais afinidade com o Gilson do que comigo. Por quê? Porque é vizinho, é parente, né? É cunhado, irmão, vive aqui todo dia, joga bola junto. É claro que ele vai ter mais afinidade com o Gilson do que comigo. Mas não significa que ele não goste de mim. Mas o dia a dia nos traz afinidade, né? É diferente, que nem o namoro é diferente do casamento, né? Por quê? Porque no namoro, você dá aquele beijinho ali no portão, cada um vai para sua casa, né? Casamento não tem isso, não. Vai ter que ir para a mesma casa, para o mesmo quarto. E é aí onde a gente começa a ter a verdadeira afinidade, né? Eu acredito aqui, eu estou falando aqui para os casados, é claro, eu acredito aqui que cada um vai entender que é ali que você conhece realmente quem está do seu lado. Não é verdade? Porque quando a gente namora, não sei, acho que vocês nunca fizeram isso, eu fiz. A gente às vezes engana um pouquinho, né? Assim, a gente fala que a gente é mais bonito, a gente fala que a gente é mais forte, a gente fala que é mais inteligente, a gente fala que a gente tem dinheiro. Mas na hora que o negócio começa ali, na hora que casamento não tem como fugir, né? Aí a pessoa sabe quem você é, das suas qualidades e principalmente dos seus defeitos, né? É no casamento que aparecem mais os defeitos do que as qualidades, né? É aí onde a gente sabe que a pessoa te ama mesmo. Porque se ela aguentar você, é porque ela te ama, né? A maioria, muitas vezes, já descarta logo, porque tem gente que chega ali, é só a casca, né? É só a embalagem. Quando abre, não é nada daquilo que a pessoa comprou, né? E as pessoas são assim. Esses homens aqui que estavam do lado de Jesus, Jesus sempre foi sincero. Jesus nunca precisou ficar falando que ele era isso ou era aquilo. Jesus sempre foi quem ele foi. Mas os homens que estavam ali sentados naquela ceia eram assim. Só que era papel do anfitrião posicionar as pessoas na ceia. Hoje a gente não tem essa preocupação, né?
Hoje é que eu fui recebido na casa da tia Santa, e hoje a gente não tem essa preocupação, né? Todo mundo aqui, vamos dizer assim, entre aspas, se sente em casa, né? Todo mundo se sente à vontade. Eu, pelo menos, nunca vim aqui para não me sentir à vontade. Sempre me senti à vontade. Na ceia também era assim. Os mais amigos, os mais chegados, eles se sentavam em posições mais excelentes. Os menos chegados se sentavam em posições menos excelentes. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 13, João conta a narrativa de Jesus tendo lavado o pé dos apóstolos. Foi logo depois dessa ceia. Só que, dentro da organização da ceia, existia uma pessoa que era responsável por lavar os pés das pessoas. Por quê? Porque as pessoas andavam de sandália, né? Não tinham sapatos, as estradas eram de terra, e geralmente quando você ia para a ceia, eles se lavavam. É um hábito do judeu até hoje se lavar, né? Fazer a lavagem. Né? Daí onde se surge a ideia do batismo, né? A lavagem do corpo. E para tomar a ceia, geralmente tinha uma pessoa que lavava os pés, que era a parte mais suja que as pessoas estavam ali, poderiam ter, né? E nessa ceia, teve uma pessoa que foi preparada propositalmente para lavar o pé de todo mundo. Mas a narrativa do Evangelho lá de João, diz que na narrativa diz que Jesus se levantou, pegou a vasilha com água, o pano, né, ou a toalha, e lavou o pé dos apóstolos. Isso não foi porque Jesus quis lavar o pé deles. A intenção não era essa, porque Jesus era um anfitrião da história. Foi porque aquele que havia sido separado para lavar o pé não se manifestou. E olha que interessante. Jesus tinha duas ou três pessoas que sempre andavam muito ligadas a ele, que era João, Pedro e Tiago. Eles estavam sempre mais ligados a ele, né? Os outros apóstolos também estavam ali, sempre estavam compartilhando de tudo. Mas esses aí sempre estavam mais ligados a Jesus. Jesus sempre tinha uma ligação maior com eles. Só que Jesus colocou propositalmente Pedro para lavar o pé de todos os apóstolos. Só que Pedro, ele tinha um probleminha, né? Ele tinha vários problemas. Mas Pedro, ele tinha um probleminha, né? Ele queria estar em destaque. E jamais ele iria chegar na ceia e lavar o pé, porque a obrigação de lavar o pé era do menor, do menos respeitado naquela reunião. Eu não sei se você conhecia essas... Eu já preguei sobre isso uma vez na nossa comunidade, não sei se você conhecia esses detalhes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos aqui reunidos e às vezes existe no nosso coração muita necessidade de estar em destaque. Às vezes, no mundo, né, a gente fala assim, nessa expressão no mundo, a gente fala que o mundo ele só dá valor a quem tem destaque, né? A quem está em evidência, a quem tem dinheiro. Essa é a realidade. Não adianta, às vezes você fala assim, não, mas isso é uma visão da igreja. Não é. Você pode ver, um artista, ele começa, ele rala para poder chegar onde ele quer. Quando ele chega, ele ganha um monte de amigos. Mas será que são amigos? É o que acontece na nossa vida, geralmente, não é? Às vezes a gente trabalha, rala, levanta de madrugada para conquistar alguma coisa. Quando a gente conquista, as pessoas todas se aproximam. Agora, onde é que a gente vê os nossos verdadeiros amigos? É quando a gente chama para o churrasco? Ou quando a gente está com um problema e a pessoa vem bater na nossa porta e fala assim, ô, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Não é verdade? Vocês estão entendendo? Jesus estava aqui com um monte de pessoas que falavam para ele, Senhor, eu não vou deixar o Senhor. Mas a intenção deles era justamente o quê? Não vamos largar Jesus, porque Jesus vai libertar o povo de Israel. Só que quando foi chegando, se aproximando esse momento, Jesus foi vendo quem era amigo. Pedro se mostrava grande amigo de Jesus, mas mal sabia Pedro que ele seria o segundo a trair a Jesus. Jesus aqui, quando fala aqui, né, quando chega no versículo 23, que diz assim, e começaram a perguntar entre si qual deles seria
o que havia de fazer isso. Fazer o quê? De trair a Jesus. Porque Jesus falou assim, olha, aqui na nossa mesa tem um que vai me trair. E aí eles ficaram, né? Meu, quem será? E aí Pedro já tinha certeza que não era ele. Pedro tinha certeza. Mas Jesus sabia quem ia trair. E Jesus mostrou para eles quem ia trair. Interessante, essa narrativa não está aqui nos evangelhos. Mas, como eu disse, quando Jesus organizou eles na mesa, Jesus já colocou cada um numa posição estratégica para que aquilo que era a vontade de Deus se cumprisse. Não somente nessa narrativa, mas nos outros evangelhos, em Marcos, em Mateus e em Marcos, a narrativa da ceia diz que o traidor iria colocar o pão, molhar o pão junto com Jesus. Agora, isso para o judeu, quem molhava o pão, quem sentava à direita e molhava o pão primeiro, era o convidado de honra. Era o anfitrião, havia convidado as pessoas para participar dessa ceia, e ele tinha um convidado de honra. E era aí justamente esse homem que se sentava do seu lado, à direita, para poder ele molhar o pão naquela solução que eles preparavam, né, para comer o pão. E adivinha quem é que estava sentado à direita de Jesus? Judas. Judas estava sentado à direita de Jesus. E Pedro estava sentado à esquerda, na ponta da mesa, que era o lugar do servo menor, que ele teria a incumbência de se levantar, pegar a vasilha com água, o pano e lavar o pé de todo mundo. Aí você fala assim, mas o que tem a ver isso, né? Onde é que você está querendo chegar? Olha como o reino de Deus é perfeito e como Cristo, como vale a pena nós seguirmos a Cristo. Eu pergunto para você, João, se você soubesse que eu ia atrair a sua confiança, você ia me chamar para uma festa na sua casa e ia dar destaque para mim? Ia falar para as pessoas assim, ó, esse aqui é meu irmão Alce, aqui, ó, eu amo muito ele, você sabendo que eu iria te trair? Você ia fazer isso? Seja sincero. Alguém aqui, sabendo que iria ser traído pelo melhor amigo, iria colocá-lo em posição de destaque numa festa tão importante para o judeu? Acho que não, né? É por isso que Jesus Cristo, ele é quem é. Ele não levou em consideração isso. E ele colocou Judas para que Judas entendesse que mesmo ele sabendo, porque Judas já tinha isso no coração, de trair a Jesus. Judas já tinha isso no seu coração. Já tinha decretado que ele, se Jesus não se revelasse como o Cristo para libertar Israel das mãos dos romanos, ele iria trair. Isso era a última cartada de Judas. Judas, ele fazia, antes de fazer parte desses apóstolos, antes de ser chamado por Cristo, ele fazia parte de uma facção que vivia causando rebelião em Jerusalém. Uma facção igual à facção de Barrabás. Lembra de Barrabás, da história de Barrabás? Quando Jesus tinha 2 para ser solto, e aí Barrabás estava na história, e aí o povo pediu, não, solte Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um ladrão, era um revolucionário, que matava os soldados à madrugada, quando eles estavam sozinhos, para poder libertar, entre aspas, né, para tomar o poder de Jerusalém. Judas estava no mesmo nível, mas Judas seguiu a Jesus. Judas foi entregue a Judas as finanças daquele ministério. Olha que interessante. Vocês estão tá dando para compreender, gente? Sim. Tá dando para compreender, né? Você está entendendo? Assim, eu estou dentro da história. Agora eu quero que você se sente na mesa e veja todas essas pessoas. Eu quero que de repente aqui, ó, do lado da pessoa que está aí do seu lado, você imagine o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, Judas. Quem aqui gostaria de ter sentado do lado de Judas? Só o mestre.
só o mestre faria uma coisa tão inusitada. O que eu acho, uma vez uma pessoa perguntou assim, mas como é que você sabe que o evangelho, que a palavra de Deus é verdade? Eu falei, a gente tem que examinar muito, né? A gente tem que examinar e crer pela fé. Mas tem uma coisa que eu posso dizer para você que arde muito em mim quando eu penso, será que a palavra de Deus é verdade mesmo? Sabe o que é? Que a palavra de Deus nunca escondeu os erros que foram cometidos por aquele povo. Se você olhar para as outras religiões, eles sempre falam o lado bom, né? Tudo é bom. Quando você entra lá é que você vê a realidade. O evangelho nunca escondeu. Você vê, Deus nunca escondeu que Davi pecou. Nunca escondeu que o primeiro rei de Israel, Esaú, também foi um homem mau. Saul também foi um homem mau. Nunca escondeu os erros de Israel, os pecados de Israel. Deus não poderia ter escondido isso e a Bíblia ser um livro de pessoas perfeitas. Mas sabe por que ele não escondeu isso? Porque talvez isso ia fazer com que eu e você não pudesse entrar nesse reino. Porque você ia olhar para a sua vida, eu ia olhar para a minha vida e falar assim, não dá. Olha, esse pessoal, né, eu não consigo chegar no nível deles. Eu não consigo estar aos pés desses apóstolos. Porque são homens santos, são homens perfeitos, né? São homens que nunca erraram. E eu, que cometo erros, não vou chegar. Eu não vou chegar porque eu vou passar vergonha no meio dessa galera. Mas o Evangelho de Deus não é esse. O Evangelho de Deus, ele tem essa visão de que ela quer que você reconheça quem você é. Porque Cristo reconhece quem eu sou. Ele me conhece. Você acha que Cristo não conhecia o coração de Judas? Eu acho que nessa ceia, Judas teria que ter ficado fora, não é? Judas poderia, né? Judas, vai fazer outra coisa, vai lá no mercado, vai fazer outra coisa enquanto a gente celebra a ceia. Mas ele estava do lado direito de Jesus. Jesus poderia ter colocado ele para lavar os pés, né? Ou o traidor, já que vai me trair, tudo bem, né? Então, vou botar para lavar os pés do pessoal. Pelo menos fique envergonhado, né? Não. Ele colocou quem? Um dos seus melhores amigos. E esse melhor amigo se sentiu ofendido, tanto que não lavou o pé de ninguém. E quando Jesus chegou para ele para lavar os pés dele, ele sentiu tanta vergonha, tanto remorso, que ele falou, Senhor, não, o Senhor vai me lavar os pés a mim? Não. Jesus falou assim, se eu não te lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Olha que interessante. Agora eu queria que você abrisse, se você não encontrar, eu vou abrir rapidinho aqui, em Êxodo, como eu havia falado, no livro de Êxodo, capítulo 12, que eu quero trazer também aqui para você a ideia dessa Páscoa, que era celebrada, que teve início aqui, né? Teve início aqui no livro de Êxodo, quando, na noite que o anjo iria passar, né? Na noite que o anjo da morte iria passar, matando todos os primogênitos, eles tiveram que celebrar essa Páscoa. Olha que interessante. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 em diante. Tá tudo bem aí? Tá? Amém? Todos encontraram? Êxodo, capítulo 12. Olha só. Você está me colocando em destaque. Por que você trouxe água para mim só? Tá querendo alguma coisa, né? Bem, dinheiro você sabe que não é, né? Porque eu não tenho, né? Amém? Todos acharam? Amém. Olha que interessante. Êxodo capítulo 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer cada um.
fareis a conta do cordeiro. O cordeiro, ou o cabrito, será sem mácula, um macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Você viu que lá no versículo 7, que a gente leu em Lucas, né? Fala que eles estavam celebrando a festa do quê? A festa dos pães asmos, né? Que é o pão sem fermento, né? Eu acho muito interessante hoje, para mim, hoje tem muito mais significado, sabe por quê? Porque eu estou trabalhando na Balduco, e a Balduco, eu estou no setor de pão. Ela faz pão também, né, a Balduco. E é interessante que dentro desse processo, a massa é preparada e recebe o fermento. E ela tem um tempo até chegar no forno. E às vezes, o processo onde que eu faço parte, eu fico bem no meio, entre a fabricação da massa e o forno. Se tem algum problema no meu setor, ou se tem algum problema que o meu setor precisa parar, a gente tem que resolver isso muito rápido. Por quê? Por causa do fermento. Porque a massa começa a inchar, e dependendo do tempo, não vou dizer para você que eu não sei, dependendo do tempo que essa massa ficou fermentando, ela tem que ser jogada fora. E acontece, às vezes, da gente demorar um pouco, o processo não voltar, e aí a gente manda, às vezes, 300, 400 quilos de massa embora de uma vez só. Olha que interessante. Um pão aqui, né, o pão asmo, ele precisava ser um pão sem fermento, para que não houvesse esse risco, né, desse pão acontecer um processo similar a isso. Agora, por que eu li esse texto? Por que, Alcides, você leu esse texto? Primeiro, para mostrar para você a história de que Jesus estava participando dessa festa aqui. Começou aqui, né? Essa festa que o povo de Israel celebrou justamente para quê? Para ser liberto daquele cativeiro. Só que tem alguns detalhes aqui que eu estava analisando e eu achei muito interessante. Olha que interessante. O cordeiro, né, o cabrito, ele tem que ser puro, sem mancha. Não era todo cabrito e todo cordeiro que nascia sem mancha. Vocês sabem muito bem, né? A maioria de vocês aqui vieram num contexto rural, né? E sabem muito bem que existe essa... Ninguém sabe por quê. Às vezes você cruza cabrito branco com cabra branca, né? Acho que é isso, né? Cabra branca, cabrito, ovelha com isso, tudo da mesma cor e sai de outra cor. Ninguém sabe por que acontece isso, né? Mas não poderia. Para essa celebração, teria que ser sem mancha. Teria que ser puro, sem mancha. Ele teria que ter 1 ano. Aproximadamente 1 ano. Então teria que ser uma carninha nova, né? Uma carninha nova. E também tem um detalhe. Ele diz aqui, ó, no versículo 6, uma coisa muito interessante, que às vezes passa desapercebida. Ele diz assim, ó, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Como assim guardareis ele? Você tinha que separar esse cordeiro e guardá-lo num lugar separado do rebanho. Por quê? Porque esse animal ele teria que estar o mais puro possível para ser sacrificado. Veja, essa celebração aqui, ela foi preparada justamente para esse momento. É tanto que daqui se iniciou a contagem do povo, da liberdade do povo. Agora eu acho interessante o seguinte. Quem aqui já criou ovelha, cabra? Sabe? E existem muitos países que esses animais são tidos como animais domésticos, como cachorro, gato, papagaio, essas coisas que a gente cria em casa. Tem muitos lugares, já vi história nos Estados Unidos, que as pessoas pegam o cordeirinho, né, o cabrito, e cria como animal doméstico. Sabe por quê? Porque são animais muito dóceis, né? Ó, se eu estiver falando uma coisa errada, você me corrige, viu? Que eu sei que é fazendeiro, viu? Eu não conheço muito bem dessa praia. Olha que interessante. O animal, ele se apegava às pessoas. Né? Você sabe que é doméstico justamente porque se apega à pessoa, né? Eu nunca vi ninguém criando um boi dentro de casa. Né? Porque por mais você já, né? Eu não vi, tá vendo? Ela tem isso na história. Você já viu também, né? Você nunca criou.
Não, é? Então, mas é estranho, não é? E o boi, por mais que ele, se você criar ele de pequenininho, ele fica manso, mas ele, qualquer hora ele pode estranhar, né? Eu nunca vi ninguém criando uma cobra dentro de casa. Ah, eu já também. Tem também. Cria. Mas vira e mexe a cobra, né? Vira e mexe a cobra, não tem nada para comer naquela hora ali e pau no dono, né? Manda o dono para a barriga. O cordeiro, ele é um animal que ele tem essa característica. Ele é dócil e ele confia. Minha mãe já criou. Já? É? Olha aí, ó, tá vendo? Se revelando as verdades aqui, Dentro de ó. casa A ainda. criadora. Ele é um animal muito dócil, não é? Ele é muito carinhoso, né? Ele acaba ficando ali muito acostumado com o dono. E eu acho interessante que ele confia muito no dono, né? Existem animais que ele tem uma dependência do dono, que se você falar uma coisa para o animal, ele fica ali, né? Por exemplo, eu tenho um cachorro, desculpa me estender nessas histórias, mas eu quero que você compreenda por que o cordeiro. Eu tenho um cachorro que, desde pequenininho, ele é muito manso. Eu nunca vi ele rosnando para ninguém. Eu nunca vi ele mordendo ninguém. Ele é muito mole. Ele é tão manso que ele é mole. Entendeu? E eu gosto muito dele, sabe por quê? Porque assim, as minhas crianças cresceram com ele já está há uns 10 anos, 11 anos na família. Minhas crianças cresceram com ele. E o Arthur cresceu justamente quase na mesma idade com ele. E o Arthur brigava muito com ele por causa das bolinhas. Que a gente jogava, ele ia pegar a bola, e aí o Arthur gostava de brincar com a bolinha e brincava. E aconteceu uma vez uma situação que eu estava dentro de casa e o Arthur começou a gritar do lado de fora. E eu corri. E quando eu olhei pela janela, o Arthur estava com a mão dentro da boca do Beethoven, e o Beethoven estava como se estivesse mordendo a mão dele. E o Arthur era pequenininho, era bebezinho. E eu corri lá para bater no cachorro, né? Para arrancar, porque eu pensei, ele mordeu a mão do Arthur. Quando eu cheguei lá, não era nada disso. O Beethoven tinha pegado a bola e o Arthur enfiou a mão dentro da boca do cachorro para tomar a bola. Só que ele era tão manso que ele não mordeu a mão do Arthur. Ele segurou a bola. E ele ficava com a mão assim, com a boca assim, e o Arthur tentava puxar, só que ele não soltava a bola, mas não mordia a mão do Arthur. E eu cheguei para dar um chute nele para poder tirar, né, pensando que ele estava mordendo o Arthur. Eu estou falando isso justamente por quê? Porque o cordeiro é um animal que confia muito no seu dono. E era justamente isso. Eles levavam esse animal para dentro de casa, para o cuidado da casa, aqui o contexto da casa do judeu, eles criavam animais dentro do seu contexto, né? Na zona rural o pessoal cuida. Tem um curralzinho ali perto de casa, né? No quintal de casa, e eles criavam esse animal ali. Para quê? Para que esse animal, no momento de ser sacrificado, ele não ficasse com medo. Olha que interessante. Esse animal seria sacrificado pelo seu dono. E eu acho que era meio duro, né, para os donos também sacrificar aquilo que ele criava, né? Tinha carinho. E esse animal, ele não ia ter medo. Ele ia mudo para o matadouro. Não parece com alguém que foi sacrificado também assim? Não parece? Olha que interessante. Vamos voltar lá para a gente finalizar. Vamos voltar lá no Evangelho de Lucas. Gente, eu só abri essa questão aqui de Êxodo para você entender um pouquinho do que eu vou falar agora, tá? Tá bom? E se tiver, ó, pessoal, nós estamos aqui numa reunião entre irmãos. Se tiver alguma coisa que você falou, não entendi, pode levantar a mão e falar, não entendi, tá? Se eu souber, eu vou tentar explicar. Eu não sei quanto tempo a gente já está aí de reunião. 4 horas já? 45 minutos? Ah, ainda dá para rodar mais 1 hora. Nossa, a Dona Santa já olhou para mim e falou assim, 1 hora? Eu estou dormindo. Você fica aí se você quiser. É brincadeira, eu sei que a senhora não ia falar isso comigo, né? Não na minha presença. Olha que interessante. Quando nós chegamos aqui nessa ceia, nós vemos que tinha que haver o sacrifício de um cordeiro, né? Porque o povo de Israel só seria liberto mediante o sacrifício de um cordeiro. Mas a gente não vê a narrativa do cordeiro aqui nessa história. Ele estava aqui, provavelmente, porque era uma festa que era celebrada e tinha um cordeiro ali no meio. Mas o que a Bíblia dá ênfase? Ao pão e ao vinho. Né? É o que nós vamos dar ênfase daqui a pouco na celebração da ceia. Mas olha que interessante. Esse cordeiro precisava estar ali e confiar naqueles que iriam se sacrificar. Amém? Como o cordeiro que era separado,
precisava confiar no seu dono para que ele levasse ele para sacrificá-lo. Jesus estava ali confiando naqueles homens, mesmo sabendo que 2 iriam sair dali e iriam traí-lo. Cristo estava ali sabendo que ele poderia, pelo poder que havia sido dado para ele através do Pai, ele poderia acabar com tudo aquilo, ele não precisava ir para a cruz. O poder que Cristo tinha, ele não iria para a cruz, ele poderia ser liberto. Foi o que ele disse um pouquinho mais para frente no Getsemane, se você acompanhar aqui, não quero ler para a gente não pegar muito tempo, mas nós vemos no Getsemane, esse Pedro levantando, pegando a sua espada, o facão dele, e cortando a orelha de um homem, para defender Judas, para defender Cristo, ao qual ele ia trair logo em seguida. Só que acontece, Jesus não apoia ele nessa decisão. Jesus disse assim, ó Pedro, coloca o facão de volta para a bainha, porque aquele que viver pela espada morrerá pela espada. Mas Jesus complementa dizendo assim, mas Pedro, se eu quisesse que alguém me defendesse, eu falaria com o Pai agora e ele mandaria legiões de anjos para me defender. Não estou precisando ser defendido por ninguém aqui. Porque eu não estou sendo preso e vou ser crucificado contra a minha vontade. Porque eu vim para esse mundo para fazer isso. Porque é necessário para que você tenha liberdade que o cordeiro seja sacrificado. E o que João Batista viu, o que João Batista disse quando viu Jesus chegando para ser batizado no rio, foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante, tudo se liga, né? Eu acho maravilhosa a Bíblia porque ela não tem erros, ela está ligada. Aquele Cordeiro precisava confiar nas pessoas. Cristo, até o momento que foi entregue, confiou nos seus amigos. Isso é amor. Né? Às vezes a gente confia nas pessoas, mas não sabe o que tem dentro do coração delas. Mas Cristo sabia o que tinha dentro do coração delas. Eu quero dizer para você que Cristo confia em você. E Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Mas Ele ainda confia em você. Só que o rumo da sua vida, só quem sabe é você e Ele. Talvez o caminho que Ele preparou para você seja outro. Mas Ele continua confiando em você. Quando Ele chega aqui, Ele coloca as pessoas para fazer a ceia, né? Para ceiar. E Ele separa. Uns para a direita, outros para a esquerda. E Ele passa. Aqui nós fazemos diferente, né? Uma vez eu fiz isso na nossa igreja, na nossa comunidade aqui. Aqui nós fazemos diferente, né? Cada um pega o seu pedaço de pão e sua tacinha, né? Celebra a ceia. Isso não é errado, não tem nada de erro aí. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a ceia, ela era passada. O cálice era passado de mão em mão para celebrar a comunhão que eu tenho com a pessoa que está do meu lado. E o pão foi partido por Cristo e depois foi passado para eles e cada um tirava o seu pedaço e passava para o próximo. Olha que interessante. Há 22 anos eu encontrei o Evangelho. E desde lá eu tenho compartilhado esse Evangelho com as pessoas que eu conheço. É isso que a ceia pede. Você conheceu a Cristo? Cristo aqui é simbolizado pelo pão e pelo suco do vinho, né? É um simbolismo. Se você conhece a Cristo, pega esse pedacinho, não fica para você, não come sozinho, né? Eu sei que Cristo é muito bom pra gente, né? Se a gente pudesse ficar com ele a vida toda, o tempo todo, né? Mas ele não quer. Ele quer que eu passe um pouco dele para a pessoa que está do meu lado. Isso é comunhão. Por isso que eu falei no começo, sabe? Às vezes a gente está reunido, como a gente até, né, teve até o louvor que falou, né? Eu preciso de ti, querido irmão, né? Você é precioso, nós temos comunhão com o outro. A letra é muito bonita, né? Mas e o dia a dia? Como eu disse, você não precisa ligar para mim todo dia, nem mandar mensagem para eu saber que você gosta de mim, não, tá?
Isso eu já tirei da minha cabeça, né? Porque às vezes a pessoa fica nervosa, né? Manda mensagem pro outro, o outro não responde. Bloqueia logo. Bloqueia porque não, né? Não quer papo. Cristo não tem isso. Cristo sabe qual é a verdadeira comunhão. Olha aqui, ó. Nós estamos reunidos com pessoas que vieram de lugares diferentes. E nós temos comunhão com os outros, não temos? E eu procuro ter comunhão com as pessoas nos momentos difíceis. Sabe por quê? Porque é fácil eu receber, nos momentos fáceis, no momento de alegria, é fácil eu ter comunhão com você. Todo mundo tem, né? Mas nos momentos difíceis? Eu procuro, nem sempre a gente consegue, mas eu procuro ter comunhão com as pessoas nos momentos difíceis. Sabe por quê? Não é porque eu quero provar para essa pessoa que eu amo ela, não. Porque não é através de uma atitude que eu vou mostrar que eu amo você. Mas sabe o que eu gosto, o que eu quero representar com isso? É que, ó, no momento difícil da sua vida, tem mais alguém para carregar esse fardo. E às vezes tem alguns momentos da vida que a gente precisa de alguém para nos ajudar a carregar o fardo, não é verdade? Não é verdade? Tem alguns momentos que a gente não consegue mais carregar o fardo daquilo que vem sobre a nossa vida. Foi por isso que Cristo fez a comunhão. Para que eu ajudasse. Para que eu tivesse do seu lado no momento difícil da sua vida. Ah, mas se você quiser me convidar para o churrasco, não fique constrangido não, eu aceito. Mas se um dia você estiver precisando de alguém para dividir o peso, você pode contar comigo também. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não gosta de dividir o problema, né? Gosta de dividir o momento bom, mas o momento ruim ninguém gosta de dividir. Não é fácil mesmo. Mas a comunhão, isso que nós vamos participar aqui, é o corpo de alguém que teve uma comunhão verdadeira com pessoas ruins, com pessoas falsas, com traidores. Eles não eram os melhores homens de Israel, não, tá? Talvez eles fossem ali do meio para baixo. Mas Cristo chamou eles justamente para mostrar que o reino de Deus é feito com essas pessoas. Se o reino de Deus fosse tão bom, meus irmãos, eu vou encerrar com isso. Se o reino de Deus fosse feito só de pessoas boas, eu não estaria aqui. Porque quando Cristo me encontrou, eu não sei se eu era a pior pessoa da terra, mas eu estava ali no time. Entendeu? Mas quando ele me mostrou o caminho que eu deveria andar, dali para frente, eu comecei a entender que eu poderia ser melhor. Eu poderia ser perfeito. Porque ele me mostrou o caminho. A ceia, nada mais, nada menos é do que isso. Ah, mas eu vou tomar a ceia, eu vou ficar mais santo? Não. Eu vou ficar melhor? Não. Eu vou sentir poder? Não. Você só vai ter consciência que você está carregando dentro de você algo que transformou a sua vida e que pode transformar a vida das pessoas. Por isso que o Evangelho não pode parar em nós. Ele tem que continuar. E se eu perguntar aqui, eu acredito que quase todos vão ser unânimes, a não ser, eu acredito que todos. Se eu perguntar se você realmente tem algo a agradecer a Cristo, com certeza você tem. Sabe por quê? Porque um dia ele chamou você para ceiar com ele. Você não percebeu que você estava aqui agora, você passou esses 50 e poucos minutos sentado na mesa com Cristo. E ele conhece quem é você. Ele conhece quem sou eu. Mas ele não colocou a gente para fora. Ele não mandou a gente esperar lá na garagem. Ele quer que eu participe da ceia. Porque ele quer que eu esteja com ele. Porque a ceia não se encerrou na morte do Cordeiro. No Antigo Testamento se encerrava na morte do Cordeiro. O Cordeiro morria, passava-se o sangue pelo batente da porta, para que quando o anjo da morte passasse por ali, ele visse aquele sangue do Cordeiro. Tinha que ser o sangue do Cordeiro, não podia ser sangue de outra coisa. Ele visse o sangue e ele passasse direto e não ferisse aquela família. No Novo Testamento, ele fez a mesma coisa com a gente. Nós hoje somos esse umbral, essa moldura da porta, que Cristo passou o sangue em cima da gente para que nos dias difíceis a gente tivesse um socorro.
Ah, Alcides, mas já aconteceu tantas coisas ruins na minha vida, mas acontece coisa ruim na vida de todo mundo. Quem conhece e quem não conhece a Cristo. Mas como eu disse, o sacrifício do Antigo Testamento se encerrava com a morte do Cordeiro. Morreu, acabou. No Novo, não. Paulo disse o quê? Paulo disse que, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, que se Cristo tivesse morrido, a nossa fé seria vã. Por quê? Porque algo morto não resolveria a nossa situação. Mas porque ele ressuscitou, aí nós temos a certeza da salvação. Sabe quem morreu por você? É aquele que está vivo hoje. É por isso que você tem que acreditar, querendo ou não. Porque ele não está morto, ele está vivo. Vocês entenderam? Esse é o Evangelho. Essa é a proposta desse Evangelho. De você acreditar em alguém que não está morto, alguém que está vivo. E para nós irmos para a ceia, eu não preciso abrir, não. Eu vou abrir aqui, como eu falei de Paulo, né? Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta. Eu vou aqui abrir no versículo, no capítulo 11, para a gente encerrar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 23. Paulo fala sobre essa ceia. Paulo não estava lá, mas Paulo fala sobre essa ceia. Essa ceia que nos trouxe a redenção, que nos trouxe a liberdade, como a ceia lá em Êxodo trouxe a liberdade ao povo do Egito, Paulo começa dizendo assim, Paulo diz assim no versículo 23. Porque eu, Paulo, recebi do Senhor o que antes vos ensinei. E olha o que ele diz que ele aprendeu. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu acho interessante que Paulo, ele devia ter falado outra coisa, né? Mas ele falou assim, sabe aquela ceia? Aquela noite, aquela fatídica noite em que entregaram o nosso Senhor para ser crucificado, naquela noite, antes dele ser entregue para os soldados romanos e ser preso e padecer, e ser açoitado, e ser envergonhado, e ser crucificado, antes de acontecer tudo isso, naquela noite, aquela noite é conhecida como a noite que o nosso Senhor foi traído. A gente acha que eles estavam todos em comunhão ali, né, com Cristo. Mas eles não estavam em comunhão com Cristo. Mas Cristo estava em comunhão com eles. Porque mesmo sabendo que aquela noite era a noite que ele iria ser traído, ele não se ausentou daqueles homens por nenhum momento. E ele caminhou com aqueles homens até a cruz. E na cruz, você sabe muito bem, que ele foi abandonado por todos. Mas esse era o plano de Deus, era. Mas mesmo assim, ele foi abandonado por todos. Sabe por quê? Porque ele precisava, na solidão, na ausência dos amigos, ele precisava voltar àquilo que ele era antes dele ter vindo ao mundo. A comunhão que ele tinha com o Pai e com o Filho. Com o Pai e com o Espírito, desculpa. É por isso que quando ele clama na cruz, ele não clama aos amigos. Ele diz assim, Deus meu, por que me desamparasse? Vai chegar um momento na nossa vida, de todos nós aqui, pequenos ou grandes, que a gente vai se encontrar nesse dia. Sozinho, sem ninguém do nosso lado. E aí você vai olhar, mas vai ter uma pessoa do seu lado. Essa pessoa não vai sair do seu lado, porque ela prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos.
Você pode falar, não, mas a minha família não vai me abandonar. Não, mas ela não pode partir quando você partir. Do outro lado, quando eu e você abrirmos os nossos olhos, a gente vai encontrar, a primeira pessoa que a gente vai encontrar, se a gente tiver de acordo com a palavra que ele deixou e crendo que ele é fiel para cumpri-la, a gente só vai se encontrar com ele. Amém. Glória. Eu não sei você, mas eu não queria encontrar outra pessoa do lado. Não, quero ver vocês também lá, claro. Estou me esforçando para chegar lá. Mas uma coisa é certa. Eu quero conhecer essa pessoa que morreu na cruz por mim. Pessoalmente. Hoje eu conheço pelas escrituras. Mas eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero dar um abraço nele e perguntar para ele por que ele me amou tanto. Eu acho que foi essa a primeira pergunta de Pedro, de João, de todos aqueles que estavam ali. Senhor, por que o Senhor nos amou tanto, sendo que a gente traiu o Senhor naquela noite? Não sei, não vou arriscar a resposta dele aqui pra gente, porque só ele vai poder responder, né? Essa é a ceia do Senhor. Foi para isso que nós vamos daqui a pouco comer desse pão, tomar desse suco. Porque ele morreu em nosso lugar. Você e eu temos comunhão hoje com ele e com o outro, porque ele, na noite que foi traído, não nos abandonou. E ele nunca vai nos abandonar. Amém? 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 Bem, é isso, meus irmãos. Desculpa ter tomado tanto seu tempo, tá? Desculpa ter falado das coisas que você já sabia, mas não tem como inventar, né? A não ser que eu dê a minha opinião. Eu acho que você não ia perder tempo escutando a minha opinião, né? É melhor escutar a palavra de Deus. Esse é o Evangelho. Para mim é assim, bem simples. Essa é a comunhão. Eu não preciso estar de terno e gravata, não que isso seja errado. Num lugar onde foi preparado para ter comunhão com você. Né? Porque nós somos família, não somos? De sangue ou não, somos família. Porque sobre as nossas vidas está um sangue muito mais forte do que os nossos pais passaram pra gente. Que é o sangue do Cordeiro que morreu no Calvário para nos libertar de toda a nossa culpa. Amém? Bem, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se não quiser, eu vou fazer uma oração. O Enio vai fazer um louvor, né? Ou não? Vai ou não vai? Vai. Acho que vai. E depois, meus irmãos, eu não sei como é que está sendo feito aí, o Gerson, os irmãos aqui, né? Se você quiser pegar, vai distribuir, não sei como é que vai ser feito. Mas entenda uma coisa, ceiar com Cristo é fazer parte da vida dele. Eu não tenho autorização nem autoridade para analisar a sua vida. Porque Paulo disse que nós temos que analisar a nossa própria vida para ver se eu sou digno de participar da ceia. Significa que só existe um juiz hoje aqui nessa sala, que é Cristo Jesus. E eu tenho certeza que Ele quer que você participe. Ah, eu tenho certeza. Porque Ele morreu para que a gente participasse do seu corpo. Então, agora, depois da minha oração, é você com Deus. Ele conhece seu coração. Ele sabe dos seus caminhos. E eu tenho certeza que todo mundo aqui foi chamado por Ele para participar do seu reino. Amém? Amém. Então, vou fazer uma oração. O Enio canta um louvor. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por todos nós aqui até hoje. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, primeiro, de fazer parte da sua família e de poder ter sido recebido nessa casa por essa família que eu prezo tanto e que eu amo tanto. Quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Só o Senhor sabe, eu não sei, mas só o Senhor sabe
as lutas que cada um aqui tem passado. Mas o que eu quero aqui declarar ao Senhor é minha gratidão, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, porque se o Senhor não tivesse nos fortalecido, nenhum de nós estaria aqui essa noite. Eu sei que muitos choraram, muitos tiveram dificuldades na sua vida, mas até aqui o Senhor foi fiel. Significa que eu sei que o Senhor vai continuar sendo fiel até o fim. Por isso eu te agradeço por mais essa noite. Essa noite para nós especial, mas todas as noites são especiais quando nós estamos na tua presença. Porque todas as noites nós ceiamos com o Senhor, porque nós temos comunhão com o Senhor, através do teu Espírito. Mas eu quero colocar diante do Senhor, como foi colocado aquela noite, o sangue e o teu corpo, sendo representado aqui por esse suco da uva e por esse pão. Sabemos que isso aqui é apenas simbólico, mas para nós, pela fé, tem um poder muito grande. Porque é como o Senhor dissesse aquela noite: tenha comunhão comigo. Eu quero ter comunhão com o Senhor, Senhor. E eu também sei que os meus irmãos que estão aqui querem ter essa comunhão contigo. Por isso, que o teu Espírito nos una cada vez mais. Que tire de nós, de todos do nosso coração, todas as barreiras que impedem que a gente tenha mais comunhão uns com os outros. Porque o Senhor morreu na cruz para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros também. Não somente contigo. Por isso eu te agradeço, Pai, pela vida de todos que estão aqui essa noite. E peço que o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todo o mal. Essa é a minha oração, diante da tua presença, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, tudo está em ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a minha luz. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
presença, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada. Queremos nesse momento fazer parte daquilo que nós aprendemos, como o apóstolo Paulo disse, meu Deus, e nós lemos que ele recebeu aquilo que ele estava ensinando, que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tendo pegado o pão e partido, deu graças e deu àqueles que estavam ali à mesa, dizendo: este é o meu corpo, comei em memória de mim, até que eu volte. Semelhantemente, o Senhor também pegou o cálice, que é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, daquilo que o Senhor iria cumprir nas nossas vidas. O Senhor determinou ali que todos viessem a fazer parte desse sangue. Porque fazendo parte do teu corpo, do teu sangue, nós iríamos não somente estar celebrando uma festa, mas trazendo à nossa memória que o Senhor iria retornar. Porque naquela noite o Senhor morreu e ressuscitou. E certo é que o Senhor voltará para nos buscar mais uma vez. No nome de Jesus. Você que compreendeu essa mensagem, você que sente no seu coração o desejo, você que sente no coração o desejo de ter a comunhão com Cristo, participe da ceia. Participe dessa comunhão, porque não foi eu que determinei isso, foi Ele que determinou isso. Naquela noite Ele teve comunhão com todos. E eu tenho certeza que hoje Ele também deseja ter comunhão com todos. Em nome de Jesus, participemos da ceia do nosso Senhor. Amém. Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio, eu me rendo aos teus pés. Glórias a Ti, Senhor. Te damos graça, Pai, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é perfeita e santa, meu Deus. É a Tua palavra que transforma o nosso interior, é a Tua palavra que coloca a nossa vida no prumo, para que a gente consiga conduzi-la conforme a Tua vontade. Por isso nós damos graças à Tua palavra e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito estar nos unindo cada vez mais. E isso nos mostra que é sinal da Tua vinda, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a comunhão que há no Teu Espírito esteja sobre essa casa, sobre todos que estão aqui, sobre todas as famílias que são representadas aqui, Senhor, sobre todas as famílias que estão participando online, sobre todos aqueles, meu Pai, que não tiveram a oportunidade de participar, mas estão também em comunhão contigo. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor e que a comunhão com Deus Pai, através do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, até o dia da Tua vinda. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.